Olá, dando seguimento então com relação à aula anterior, eu falei que era um vendedor de pastel, onde eu coloquei o conjunto D de dinheiro, aqui era P de pastéis, onde eu comentei com vocês que cada pastel tinha um valor de R$ 3, certinho até aqui. Nesse conjunto da esquerda, continuando as aulas sobre nomenclaturas, é onde vai ser o conjunto principal dado uma função. É nesse conjunto da esquerda, onde a gente sempre vai colocar os elementos principais, é onde a mágica vai acontecer. Esse conjunto da esquerda a gente sempre vai chamar de domínio, certinho? Porque o domínio é aqui que vai comandar toda essa função, certinho até aqui? E é nesse domínio onde geralmente a gente vai colocar as características dos elementos que vão aparecer aqui. Para facilitar a gente, então vamos colocar algumas características sobre os elementos do nosso domínio. Lembra que ele está à esquerda. Então, nesse domínio, a gente vai colocar os elementos, onde os elementos desse nosso domínio, para facilitar, deverão ser múltiplos de 3, tá? Então, aqui, múltiplos de 3. Certinho até aqui? Por que múltiplos de 3? Ora, perceba que, como cada pastel é R$ 3, para facilitar a nossa vida e nessa explicação aqui, vamos colocar múltiplos de 3, tá? Então, por quê? Se eu tiver R$ 3, correto? Concorda comigo que R$ 3 ele me dá direito a um pastel. Se eu tiver R$ 6, me dá direito a 2 pastéis. Se eu tiver R$ 18, eu vou ter direito a 6 pastéis. Concorda comigo? Ah, se eu tiver R$ 0, eu não vou conseguir comprar nada, então o 0 vai a 0. Certinho até aqui? Por que eu coloquei essas características? Porque é sempre no domínio que vai aparecer as características para a gente poder, então, ser levada a nossa função a um valor correspondente. Nesse caso aqui, eu coloquei que qual é a característica desse domínio? É qualquer elemento múltiplo de 3, positivos, tá? Para facilitar mais ainda a nossa explicação aqui. Eu vou dar esse aqui como f de função. Como que a gente pode, então, escrever essa função aqui, essa situação, na forma de função? Então, de novo, eu tenho a função f, que eu chamei de f aqui. Então, eu tenho uma função f, correto? Aonde ele leva de um conjunto D até um conjunto P, ou seja, ele leva os elementos de D, e esses elementos de D, eu comentei que são múltiplos de 3, são valores múltiplos de 3, levando aos elementos do conjunto P, que são a quantidade de pastel. Mas o que vai definir essa função? Concorda comigo que a cada valor que eu coloco múltiplo de 3, ele vai me levar a um valor correspondente. Por exemplo, o 3 vai a 1, o 6 vai a 2, o 18 vai a 6, o 0 vai a 0. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Do 3 vira 1, do 6 vira 2, do 18 vira 6, do 0 vira 0. Ou seja, os valores que eu coloco aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de D, está fazendo o quê? Ele está sendo dividido por 3. Concorda comigo? Ou seja, os elementos de P, ou seja, ele pega os elementos daqui e divide por 3. Sacaram essa ideia? Sacaram essa ideia? Ou seja, essa função aqui, f, a função f, ele faz o quê? Os elementos de D serem divididos por 3. Não vamos nos ater a números, símbolos ainda não. Então, percebam, se esse meu D for um elemento 3, por exemplo, 3 dividido por 3, esse vai a 1. Se esse meu elemento for 6, 6 dividido por 3, vai a 2. Se for 18, 18 dividido por 3, vai a 6. Ou seja, isso daqui é a função que vai definir para a gente. Por exemplo, então, se eu tivesse esse D aqui, fosse o número 30, eu teria direito a quantos pastéis? Ora, é só pegar o 30 e dividir por 3. Ele, com certeza, ele vai se relacionar a 10 pastéis. Sacaram essa ideia? Dúvidas até aqui? Então, com relação à nomenclatura, esse começo de domínio, vamos relembrar aqui comigo. Domínio nada mais é do que o conjunto dos elementos, correto? Onde a gente tem que aplicar algumas características nele para a gente poder funcionar essa função. Tudo acontece em torno do domínio.
certinho até aqui? Então é isso, tá? Um abraço a todos e bons estudos.